Boa noite. Boa noite a todos que estão nos assistindo pela internet. Muito boa noite a todos que estão aqui presentes em nossa sede. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início ao nosso encontro de sábado, encontro dialogado, onde estaremos aqui trocando algumas impressões a respeito do tema de hoje. Como estamos construindo o nosso futuro? Já pensamos? O que desejamos no futuro próximo? No futuro mais alongado? Quais são os nossos planos para esse futuro? Vamos trazer as nossas observações, as nossas contribuições, dado que o nosso trabalho é dialogado, e vamos contar com a participação de todos aqui presente e, naturalmente, vós todos que estão nos assistindo via Facebook, para nos dizer, trazer a sua expectativa, como estão planejando o seu futuro, se ainda não estão, ou estão pensando, porque essa contribuição é valiosíssima para todos nós que aqui buscamos compreender as lições de Jesus. Vamos fazer a nossa prece para de imediato passar à execução do trabalho. Nesta hora, querido Mestre, aqui reunidos em teu nome, e também sendo agraciado cada um de nós com a presença de um benfeitor, peço que sejamos cumulados de bênçãos, atendido às nossas necessidades espirituais, e que também possamos nós, de nossa parte, oferecer alguma contribuição aos benfeitores e aos nossos irmãos em necessidade. Agradecemos a permissão que Deus nos concede para o encontro. Agradecemos a assistência destes benfeitores. Também agradecemos a participação de nosso Espírito Protetor ou o Anjo de Guarda. E assim, com este intuito, damos início à atividade programada para esta noite. Assim seja. Vou passar de imediato a palavra à nossa irmã Jane, que irá conduzir o nosso diálogo desta noite. Por gentileza, Jane, palavra contigo. Obrigada, Paulo. Boa noite a todos os amigos que se encontram aqui na nossa sede. Boa noite a todos os que nos acompanham aqui pela plataforma do Facebook. Sejam todos muito bem-vindos a esta nossa atividade de hoje. Que os momentos que nós vamos passar aqui reunidos possam ser proveitosos e servir de reflexões, sobre algumas questões, no caso hoje sobre a vida futura. O tema do Evangelho que irá nos conduzir hoje se encontra no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Meu reino não é deste mundo. E nós iremos tratar dos itens de 5 a 7, o ponto de vista. Eu vou fazer uma pequena leitura desse item e logo mais já começamos a conversar. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual eles encaram a vida terrena. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. As vicissitudes e tribulações desta vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, por sabê-las de curta duração, devendo seguir-se-lhes um estado mais ditoso. A morte nada mais restará de aterrador. Deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a que se dá para a libertação,
pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurança e de paz. Sabendo temporária e não definitiva a sua estada no lugar onde se encontra, menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira aquele muito do seu amargor. E aí, esse capítulo continua, é uma passagem muito interessante, se vocês puderem ler, eu recomendo. E dito isso, né, esse capítulo que trata da vida futura, vamos já começar a pensar sobre esse tema. Muitas vezes as dificuldades se apresentam em nossa vida, né, e nós prontamente dizemos: isto são coisas que eu fiz na vida passada, estou resgatando. Essa dificuldade é porque na vida passada eu devo ter feito isso, ou devo ter feito aquilo. Na outra encarnação eu fiz e agora eu estou respondendo. Mas, se nós dessemos uma olhadinha para alguns anos atrás, para alguns meses, ou algumas semanas até, nós veríamos que isso não tem nada a ver com vida passada, que são ações nossas que nós fizemos ali atrás e agora a conta chegou. Porque toda ação desencadeia uma reação, não é mesmo? Então, o que nós estamos vivendo hoje, esse futuro, ele foi construído por nós mesmos em algum momento, se não em uma vida passada, nesta vida mesmo aqui. Então, a pergunta, sabendo disso, de hoje é: o que é que nós estamos fazendo para construir a nossa vida futura? Hoje, eu estou construindo os meus próximos anos aqui no planeta Terra. Eu não sei quantos anos eu tenho. Se tenho 15, 10, 20, 5, um mês, mas eu estou construindo hoje. Então, a pergunta que eu quero dividir com vocês, convido a todos que estão em casa que possam contribuir e colocar aqui as suas opiniões, porque, como eu digo sempre, o trabalho não é uma palestra, e se vocês não contribuírem, o trabalho se encerra. A gente encerra a atividade aqui e vai para casa. Eu preciso da contribuição de todos vocês para que o trabalho aconteça. O que é que nós estamos fazendo para construir a nossa vida futura? Alguém aqui da casa gostaria de dar o pontapé inicial? Paulo? Devemos, antes de mais nada, pensar nessa vida futura desde já. Né? Planejar o nosso futuro enquanto aqui estivermos encarnados, atendendo às nossas tarefas evolutivas, mas sem deixar de olhar o nosso futuro espiritual. Isto é, depois da desencarnação, como eu quero estar. Porque vai ser o reflexo daquilo que eu estou ou não fazendo hoje, no futuro. Será isso? Muito interessante essa reflexão do Paulo. Ele fala da vida futura, então, aqui do aspecto material, que a gente tem que cuidar, né? E também da vida espiritual. Estamos construindo hoje a nossa vida espiritual. Se nós vivemos aqui agora pensando apenas no momento presente, apenas na vida material, quando chegar a hora de nós deixarmos o corpo físico, com o que é que nós vamos nos deparar do outro lado? Não é verdade? Se nós nunca paramos para refletir, o que vai acontecer quando eu deixar a vida no meu corpo físico? É isso? É isso aí. Quantos na humanidade preocupam-se com o seu corpo físico, mas não se preocupam com o espírito? Exatamente. Dão toda a atenção no corpo perecível e abandonam praticamente o ser imortal, que é o espírito. Só cuidamos muitas vezes do corpo físico, né? A gente vai na academia, a gente malha, faz cirurgia plástica, tratamento estético, coloca botox. E o espírito? Quando é que nós nos lembramos de cuidar do nosso espírito? Com esse mesmo cuidado que a gente tem pelo corpo físico. Luiz, quer falar? Tu falaste do exercício físico, né? Mas o exercício espiritual a gente faz diariamente. Pois então, o é. exercício espiritual é o exercício da construção de virtudes. E essas virtudes nos ajudam a subir na escala espírita. E as virtudes são decorrentes das nossas relações no cotidiano, na família, indo e vindo para o trabalho, no trabalho. Aparece uma condição enorme de situações para a gente exercitar
tudo que precisamos para ser espíritos melhores. Muito bem. Como que é o teu nome? Gabriela. Gabriela. Eu acho também que tudo vai da nossa base, né, da nossa criação, desde a infância, pra gente se preocupar com essa parte espiritual, porque geralmente quando a gente tá na fase adulta, a gente procura ajuda mais espiritual quando a gente tá com um conflito, né? Por isso que é importante a gente, quando for educar as crianças, né, fazer essa construção de virtudes que nem ele falou, né? Muito interessante o questionamento da Gabriela, que está aqui conosco na nossa sede, que ela diz que esta preocupação com a vida espiritual também cabe aos pais trazerem para os seus filhos desde a infância. Porque se os filhos não receberem esta orientação sobre a questão da vida espiritual, provavelmente eles irão se tornar adultos que não terão esse pensamento, né? Que não vai ser a partir de adulto que vai começar. E em relação a isso, nós temos na casa espírita, todas as casas espíritas têm, a evangelização das crianças e dos jovens, que é muito importante, né? Porque se a gente acha que o espiritismo é bom para nós, adultos, ele também é excelente para as nossas crianças. Então, que nós possamos trazer as crianças e trabalhar na nossa casa também, né, com os nossos filhos, através do evangelho no lar, de leituras, né, as questões da vida espiritual, né? Nós estamos começando agora grupo de estudos e temos pessoas muito jovens que estão chegando nos grupos de estudos e dizendo, eu queria entender, eu não sei nada, né? Que bom que estão chegando, né? Mas provavelmente elas não receberam isso, né, nas suas famílias. Jane, faça uma chamadinha para evangelização da família também. Então, estamos fazendo aqui uma chamada, o nosso amigo Luiz está aqui pedindo para a gente fazer para a evangelização da família, né? A gente falou das crianças. Quando as crianças vêm até a nossa casa participar da evangelização, os pais também se reúnem para participar da evangelização. Então é preciso evangelizar as crianças e os pais. Fica aqui o convite para todos. Nos procurem. Beth, vamos ver aqui o pessoal do Facebook. A Rejane Reis diz: estamos construindo o futuro desta vida, mas também o futuro das próximas encarnações. Muito bem, Rejane. Futuro das próximas encarnações também. Temos mais um comentário aqui do Rogério Pereira. Entendo que começa por uma reflexão do passado, uma ação positiva no presente para poder embasar o futuro. Bem interessante, né? Esse pensamento do Rogério, né? Analisar o passado, né? No momento que eu analiso o passado, eu procuro entender o meu presente e a partir daí construir o futuro, né? Material e espiritual, né? Se eu não recebi essa orientação, que nem falaram aqui dos meus pais, né? Eu não tenho noção nenhuma de nada, mas eu começo a pensar, o que eu estou fazendo aqui? Será que a morte acaba tudo? Quando eu deixar a vida no meu corpo físico, acabou? Então, que propósito tem a minha vida aqui? Meu Deus, por que Deus criaria a gente para a gente vir aqui na Terra? A gente vive aqui 40, 50, 80 anos, morre e acaba tudo. Não tem mais nada. Que sentido teria isso? Por que Deus nos criaria? Que objetivo teria a nossa existência? Não é verdade? Então, no momento que a gente começa a pensar isso e a gente começa a estudar e pensar, não, a minha vida tem um propósito. Qual é o propósito dessa minha vida? Né? Qual é o propósito da nossa existência? Aí, nós poderíamos dizer que nós somos co-criadores? A gente diz que Deus é criador do universo. Nós temos a centelha de Deus em nós, então nós somos co-criadores do universo. Nós também somos, não é mesmo? Quem mais gostaria de contribuir, Luiz? A gente sempre fala lá nos encontros da família que nós precisamos quebrar esse ciclo, esse ciclo de materialidade, né? Então, assim, trazer crianças para a infância e a juventude, para evangelizar, nos dá a condição de nós, pais, né, de quebrar o ciclo. Porque nós vamos encarnar na frente. Então, vamos encarnar possivelmente na mesma família. Então, eles já vão estar preparados, vão nos ensinar desde os primórdios, desde a nossa chegada na encarnação, a parte espiritual que tanto precisamos. Né? Então, assim, quebrar o ciclo é importante. Né? Então, a evangelização das famílias, da infância e da juventude, isso que eu estou fazendo. Não, mas é muito importante. É muito importante a gente tratar disso, né? Porque nós estamos tratando aqui da vida futura.
As crianças não são o nosso futuro? Não é mesmo? E vou dizer mais uma coisa, vou estender esse convite do Luiz, porque muitas vezes a gente traz o nosso filho para evangelização. Por que nós não trazemos os amiguinhos deles também? Os vizinhos, os filhos dos vizinhos, ó vizinho, eu vou lá na casa espírita, posso levar o fulaninho junto comigo? Posso levar os amiguinhos do meu filho? Por que os amiguinhos do meu filho podem ir brincar na minha casa com ele e não podem vir junto com ele para evangelização, né? Então, assim, além de a gente estar cuidando do nosso filho, nós estamos exercendo a caridade, trazendo outras crianças, né? E aí os pais vão dizer, mas o que é essa coisa de evangelização? Vão fazer lavagem cerebral no meu filho? Eu disse, não, não é nada disso. Aí a gente já vai falar o que a gente sabe. É filosofia, vamos lá refletir sobre Deus, vamos refletir sobre a vida futura, né? Vamos exercer assim essa caridade, trazendo outras crianças que não as nossas. Ou vamos levar o nosso sobrinho ou o nosso neto, já vamos convidar os outros amiguinhos dele, vamos junto, né? A gente às vezes enche o carro com uma criançada para levar no shopping, para levar no jogo de futebol, não é mesmo? Para levar. Por que a gente não reúne e não enche o carro para trazer na casa espírita também? Coisa boa, né? Parar um carro ali na frente de criança. Vamos fazer isso. Porque geralmente as pessoas não acreditam nesse futuro. E quando espiritualizamos uma criatura, criança ou jovem, nós estamos apresentando uma figura, um exemplo para ele que é Jesus. E essa semeadura vai produzir frutos bons lá na frente no futuro. Exatamente. Talvez essa criança vai formar uma família mais bem estruturada, ela vai poder dar conta melhor do filho que Deus confiou a elas, né, para devolver melhorado. Tudo isso é investimento. Pode ser presidente desse país. Claro. Sim. Vocês já pensaram, o Luiz disse assim, uma criança que a gente traz na evangelização espírita pode vir a ser presidente do nosso país? Vocês já pensaram o que será do Brasil o dia que nós tivermos lá um presidente que frequentou a evangelização espírita, que participou de grupos de estudos espíritas? Como é que essa pessoa vai conduzir o nosso país? Vocês já pensaram nisso? Muitas vezes está nas nossas mãos fazer isso. Vamos pensar. Muito, muito interessante essa chamada, né? Para as crianças, porque se a gente está falando de vida futura, daqui a uns anos não estaremos mais aqui. Quem estará aqui na frente falando são as crianças que estão aqui na evangelização hoje, não é mesmo? Que mais? Que mais que a gente está fazendo para construir a nossa vida futura? Hoje, nesse exato momento e nesse exato instante, estamos construindo a nossa vida futura? Como? Nos evangelizando, porque não deixa de ser uma evangelização, né? Nós estamos discutindo a palavra de Jesus, nos instrumentos, aperfeiçoando, fazendo, a gente está entendendo a palavra de Jesus. Quando muitos falam, expõem as suas ideias, vai ficando melhor o entendimento. Né? Muito bem, Grátia. Então, a Grátia nos diz que hoje, nós aqui que estamos assistindo essa atividade pelo Facebook, nós que estamos aqui na nossa sede, deixa eu ver, estamos 1, 2, 3, 4, estamos em umas 20 pessoas aqui. Então, nós que estamos aqui, nós que estamos assistindo, estamos construindo a nossa vida futura, porque nós estamos refletindo sobre as questões da vida espiritual. Provavelmente, se nós desencarnarmos hoje à noite, tomara que não, mas se acontecer, né? Se acontecer, nós já não estaremos tão perdidos. A gente vai conseguir receber ajuda de um amigo que vai vir nos receber, né? A gente vai saber que a gente não morreu, que só o que morreu foi o nosso corpo físico, que a nossa vida continua, né? E vamos entender que do lado de lá também nós precisamos continuar estudando, nos esclarecendo, nos aperfeiçoando, né? Não vamos ficar lá na nossa casa perturbando os nossos familiares, não é verdade? Né? Então, perturbando não por maldade, né, gente, mas por ignorância, por falta de conhecimento. Então, estamos já hoje construindo a nossa vida futura. Temos mais comentários Temos do Facebook? mais um comentário da Regina Reis.
Precisamos pensar em nós mesmos como seres imortais. E como tal, voltaremos, se nós melhorarmos o bastante, e quem nos receberá são justamente aqueles que estão chegando à vida recentemente, nossos netos, bisnetos. Como desejamos sermos recebidos em uma vida futura? Ela pergunta. Então, olha que interessante esse questionamento da Rejane, que maravilha. Como é que nós estamos cuidando das nossas crianças? Porque provavelmente as nossas crianças de hoje nos receberão daqui a um tempo. Como é que nós queremos ser recebidos após nós desencarnarmos, irmos para a pátria espiritual e nascermos aqui de novo? Como é que nós queremos ser recebidos? Estamos preparando a nossa vida futura espiritual e a nossa vida futura aqui no planeta Terra. Que tipo de planeta nós queremos? Como é que nós estamos construindo? Estamos reciclando o nosso lixo? Estamos levando sacola retornável quando vamos ao supermercado? O que nós estamos fazendo? Porque, né, essa questão da ecologia é uma questão muito importante também na construção da vida futura. Porque o que a gente sempre fala aqui na casa, assim, ó, vou jogar fora. Não existe fora. Em qualquer lugar que eu jogue, vai ficar no nosso planeta. Que planeta eu quero para quando eu retornar? Para quando eu voltar? Luiz? Falou a questão da parte material, mas tem o lixo mental. O lixo mental. O que a gente faz com esse lixo mental? Né? Então, ó, o lixo mental. A Grate aqui nos disse que esse lixo mental é muito volumoso, né? Como é que a gente limpa? A gente pode limpar o nosso planeta, mas como é que nós limpamos o lixo mental que está aqui na nossa cabecinha? A Karina quer falar. Eu acredito que um futuro mais, digamos, bem sucedido seria eu entender hoje as minhas misérias, as minhas necessidades de melhoria, né, o meu autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço hoje aqui, na atualidade, no meu presente, né, eu tento trabalhar para melhorar e, consequentemente, lá na minha vida futura, eu tenho a tendência de estar melhor. Porque eu estou sempre em busca do melhoramento, mas para isso eu preciso me conhecer. Então eu acredito que uma forma da gente buscar uma vida futura de qualidade é através do autoconhecimento. Porque o que a gente não conhece não tem como mudar. Muito interessante essa reflexão que a Karina nos trouxe, e é uma bandeira que eu levanto sempre, né? O autoconhecimento. Não tem como a gente construir uma vida futura mais bacana sem autoconhecimento. A gente fala muito na doutrina espírita de reforma íntima. Como é que eu vou reformar algo que eu não conheço? Como é que na minha casa, para eu fazer uma reforma, eu tenho que saber as necessidades daquele ambiente, não é? Eu tenho que saber que posição eu coloco a luz, para onde eu coloco a parede, que cor eu vou pintar. Eu tenho que conhecer. Então, para eu fazer reforma íntima, eu tenho que me autoconhecer também, né? Autoconhecimento, é isso que nós precisamos fazer. Porque a gente pensa que se conhece, gente. Mas assim, ó, a nossa parte consciente, eu sempre digo, é como, imaginem uma rolha de vinho jogada no oceano. A rolha sou eu, é a parte que eu conheço. O oceano todo é a parte que eu não conheço. Então, o autoconhecimento é um fator fundamental, porque nós temos ainda dentro de nós vários sentimentos que a gente nega. Nós somos pessoas orgulhosas, invejosas, maledicentes, né? E muitas outras coisas, vaidosas, né? E a gente diz que não sou nada disso, não, imagina. Mas no momento que eu começo a me autodescobrir e a avaliar e me olhar e me reconhecer, sou bem orgulhosa, sou bem vaidosa, aí a gente começa a tratar isso. A gente não nega e a gente não elimina, porque não tem como eliminar. Isso foi construído ao longo de centenas, milhares de encarnações que a gente teve. Não tem como tirar. Mas a gente aprende a trabalhar com isso. Então, assim, ó, autodescobrimento e autoconhecimento valia um curso, assim, na casa espírita, né?
para a gente poder conversar sobre isso, para a gente poder se olhar. E a partir daí, como disse a Karina, procurar construir um futuro melhor. Só vamos construir a partir daí. Maria Lúcia. Não, em cima dessa fala da Karina, eu já pensava aqui comigo mesmo, né? E eu penso também, assim, que a gente não pode se iludir, não, Jane? Eu acho que a gente não tem o direito de iludir-se, né? Principalmente porque nós abraçamos essa filosofia de vida, né? Eu acho que nos iludirmos aí é preparar um futuro falso, né? De acharmos, assim, estarmos em determinadas condições pelo conhecimento teórico e filosófico que viemos a ter. E quando nos colocamos na prática, né, desse conhecimento, o que fazemos dele, né? Como é difícil fazer dele uma boa prática, renovar as nossas atitudes realmente, como diz a Mete, né? Renovar as nossas atitudes realmente, estar atento a elas diariamente, é muito difícil, né? Mas não é questão de dizer que é difícil que nós tenhamos que desistir delas, né? Mas não é essa colocação que tu faz, assim, esse olhar para eu mesma. Quem sou eu, né? Que rolha sou eu nesse oceano? Que rolha? Que tamanho eu sou nesse oceano, né? De questionamentos. É verdade. Quando a gente se vê assim, em muitas situações emocionais, difíceis, a gente vê que não é que seja falta de fé, falta de esperança, falta de confiança. É a necessidade normal de um ser humano que ainda está caminhando. Muito bem, Maria Lúcia. É a nossa humanidade, né? É a nossa humanidade. A nossa humanidade, a gente não pode esquecer isso, né? Eu sempre digo aqui também, Jesus quis, quando esteve conosco, nos mostrar a humanidade dele, porque se não fosse assim, ele não precisava ter passado por uma gestação, ele não precisava ter passado pela infância, ele simplesmente poderia ter aparecido aqui, não é verdade? Mas ele quis passar por tudo isso para mostrar a humanidade. E se ele era o Cristo, esse é o nosso caminho, né? Também podemos. Beth. Tem mais um comentário do Rogério Pereira. Ele diz: toda vez que conversamos e nos reunimos em nome de Jesus, estamos melhor nos preparando para o futuro. Quem planta uma araucária dá pinhão às gerações futuras. Mas que beleza esse comentário também do Rogério, né? É verdade. Toda vez que a gente se reúne em nome de Jesus, estamos aqui reunidos hoje em nome de Jesus, né? Estamos nos preparando melhor para o futuro, né? Estamos plantando sementes para o futuro, que nem ele fala muito bem colocado da araucária, né? Muitas vezes tu planta e tu não vai nem consumir, mas as gerações futuras irão aproveitar, né? Eu quero fazer um questionamento. Pode fazer, Beth. Eu já ouvi alguém dizendo, não vou dizer nem quem, que na próxima encarnação quer ser 5 centímetros mais alto. 5 centímetros mais alto. Eu queria te fazer uma pergunta. Eu posso planejar como eu quero voltar? A Beth nos pergunta se nós podemos planejar como nós vamos voltar, né? As questões morais, da moralidade, com certeza a gente pode planejar, né? Conforme a gente está vivendo aqui, a gente já pode planejar a questão moral, como eu vou voltar. Concordam que eu posso planejar as questões da moralidade? Agora, as questões físicas, como eu vou voltar, quando eu estiver lá no plano espiritual, que eu for fazer o meu planejamento reencarnatório, eu vou ter os meus orientadores, né? A gente vai conversar, olha, tu tem essas e essas e essas pendências. Para resolver essas pendências, tu precisa fazer isso, isso, isso. E aí eu vou escolher, com a ajuda deles, se for possível, as condições físicas, né? Então, tipo assim, às vezes a gente não vem com muitos atributos de beleza, né? Tipo a pessoa aqui que tá falando. Por quê? De repente, essa pessoa foi muito vaidosa em outra existência e ela se perdeu pela vaidade. Então, eu vou dizer lá, olha, eu não quero ir muito bonita porque, pensa bem,
Naquela encarnação já eu era linda e maravilhosa e me perdi. E se eu for linda de novo, maravilhosa, eu vou me perder de novo, né? Então me bota assim mais feinha, né? Não precisa caprichar muito aí, não é verdade? Ou então assim, ó, né? Eu era uma pessoa alta, altiva, né? Muito orgulhosa, né? E me perdi por aquilo ali. Aí eu vou dizer, não, me manda mais baixinho, mais raquítico, mais assim, porque vai que outro me põe com todo esse porte aí, né? E eu me perco de novo. Então, acredito, Beth, que algumas coisas, com a ajuda da espiritualidade superior, a gente pode planejar sim, né? As questões da moralidade a gente já começa a planejar aqui agora, né? E as questões dos atributos físicos, provavelmente lá no plano espiritual nós vamos ter auxílio, né? Eu espero vir magra, pelo menos, na próxima, gente. Não precisa vir bonita, mas magrinha para mim já ajuda bastante, né? Que a gente possa ir lá e escolher aquela roupa que a gente gosta e ela ficar bonita, com caimento bom. Já vou ser bem grata por isso. Gente, desculpem a brincadeira, mas, né? A alegria também é uma forma, né? A alegria saudável da gente se conectar com Deus, né? Precisamos ser bem-humorados, alegres, né? Porque o mundo já tem tantas dificuldades e tantas dores. Então, se a gente está sempre de cara amarrada e de cara fechada, a gente não contribui muito. Agradeço muito a colaboração de todos vocês aqui na plataforma do Facebook. Agradeço a todos os amigos que se encontram aqui na nossa sede. Muito obrigada pela oportunidade de trabalho. E eu vou devolver agora a palavra ao Paulo, que irá nos conduzir na prece e na irradiação final. Boa noite a todos. Agradecemos a condução que a Jane nos propiciou. Esse é o momento em que nós, após termos aqui recebido estas vibrações todas, possamos dar um pouco de nós, através da irradiação, aos nossos irmãos em necessidade. E como é de hábito, e porque nós adotamos essa tarefa todos os sábados para irradiarmos em favor dos nossos irmãos que cometeram suicídio. Talvez entre nós aqui também tenhamos nós outros cometido algum suicídio em alguma oportunidade do passado, tá? Ou tenhamos atentado contra os nossos corpos, ou estejamos atentando ainda contra os nossos corpos. Portanto, vamos orar, vamos irradiar, vamos abraçar os nossos irmãos que cometeram esse desatino. Ó Senhor, as misérias humanas estão postas para que nós outros possamos vivenciá-las e superá-las. Deus não coloca sobre ombros fracos fardos maiores do que possam suportar. Esses irmãos passaram por dolorosas situações em que, sentindo-se solitários, ali sucumbiram para as dores, os sofrimentos, as angústias, os traumas que possam ter experimentado. Deixaram-se levar pelos ecos que seus corpos físicos produziam, imaginando que toda aquela dor, todo aquele sofrimento era somente no corpo. Perdão, Pai, aqui estamos intercedendo por esses nossos irmãos, para que eles sejam perdoados. Eles não sabiam. Suas dores eram superlativas. E, portanto, nesse desatino, nessas consequências em que nós muitas vezes não sabemos sopesar, não tiveram forças para vencer o obstáculo ali posto a fim de que superassem. Eles agora colhem aquilo que semearam. Não estavam preocupados com a vida futura, mas preocupavam-se com a vida presente. Abramos os nossos olhos para que também eles, através de nós, possam ver essa vida futura, possam perceber e, desde já, abrirem-se para a ação amorosa destes irmãos benfeitores encarregados de
atendê-los em suas necessidades. Perdão, Mestre, por eles te pedimos, perdoe-os. Eles estavam em desespero. Pedimos aqui para que eles possam, de alguma forma, alcançar uma harmonia necessária, a fim de que esses benfeitores possam acessá-los para dar as suas orientações, a fim de que eles consigam agora superar o obstáculo que antes não puderam. Oramos também pelos nossos irmãos que, encarnação após encarnação, vêm cometendo suicídio. São irmãos que dizemos são recorrentes no suicídio. Que esta oportunidade em que eles estão reencarnados sejam assistidos, não só pelos espíritos, mas sejam assistidos por nós outros que aqui estamos no plano físico junto com eles, que possamos ter sensibilidade tal para perceber a sua dor, a sua angústia, o seu pedido de socorro que muitas vezes não é articulado, mas ele está expresso na sua fisionomia, no seu olhar, no seu jeito de ser, que estejamos atentos para evitar que cometa mais uma vez um suicídio, e que estejamos atentos para oferecer a nossa contribuição, a fim de que, na solidariedade, eles possam se superar. Mas também há uma gama bastante grande de irmãos nossos que nesse instante estão na ideação suicida, planejando ou estão tentando, nesse exato momento, cometê-lo. Que seus gestos sejam parados, que eles possam olhar um pouco para si, mas também olhar para fora, para ver o quantos e quantos estão agora aflitos, orando por eles, para que eles não cometam o suicídio. Os seus amores, aquelas criaturas mais afeiçoadas, que elas possam se lembrar da mãe, do pai, do amigo, dos momentos alegres que viveram juntos, porque esse momento é passageiro. Que eles tenham assim, Mestre, cessado o seu gesto e superado esta condição que lhes é apresentada na vida. Peço a Ti, Mestre, pelos familiares de todos eles, porque nem todos compreendem, nem todos sabem receber estas agruras que a vida nos prepara. A providência divina. Tenhamos paciência para com todos eles, olhos para ver, sentidos para percebê-los e dar a nossa contribuição, mesmo que modesta, como essa prece, essa irradiação que fazemos todos os sábados. É uma dádiva que estamos aqui oferecendo. Senhor, abençoe-os. E que nós outros possamos incluí-los em nossas preces. Assim seja. Vamos agora ao passe. Peço aos nossos irmãos aplicadores de passe que tomem seus lugares aqui no salão e nós outros que estamos em casa possamos também disponibilizar àqueles que desejam a água para que elas sejam magnetizadas agora no final. Acompanhem a nossa prece, porque o benfeitor que está conosco nesta hora estará atendendo às nossas necessidades espirituais. Amigo Jesus, aqui nos apresentamos para receber estas vibrações, essas energias, a fim de contemplar as nossas necessidades, principalmente as espirituais. Se tivermos um problema aqui ou ali no campo físico, que eles possam ser atenuados ou até mesmo solucionados, mas que nós outros façamos o esforço para reharmonizar os nossos corpos, sem esquecer do contributo de nossa ciência,
mas também atender às necessidades do espírito, que muitas vezes apresenta-se adoentado pelos pensamentos recorrentes em desequilíbrio. Aqui te peço, Mestre, que tenhas misericórdia e compaixão de todos nós, que vivemos nestas labutas entre o mundo físico e o mundo espiritual. As agruras que o próprio viver no campo material oferece, para entendermos que são nesses obstáculos, nessas situações que julgamos muitas vezes negativa, é que nos fortalecemos e nos preparamos para o futuro. Sejamos gratos à providência divina. Saibamos dizer, Senhor, faça-se a tua vontade, jamais a minha, porque confio nos desígnios de Deus. E aqui estamos, colocando-nos receptivos para receber essas vibrações desses irmãos espirituais, desses benfeitores, que estão envolvendo-nos nestas energias benfazejas, ao tempo que também magnetizam as águas expostas. Que possamos elevar o nosso pensamento a Jesus, pedindo a Ele que mobilize as forças siderais para que cessemos de uma vez por todas a belicosidade que ainda vige entre nós, que se expressa através da violência, das guerras, da violência urbana, da violência doméstica, enfim, nesta situação terrível que hoje experimentamos, quando deveríamos amarmos-nos um pouco mais. Agradecidos, encerramos o nosso passe desta noite. Assim seja. Muito obrigado pela participação de todos que aqui nos assistiram pelo Facebook, a todos vós que aqui estão presentes em nossa sede, que tenham um excelente final de semana e uma noite povoada de bons sonhos. Até o próximo encontro, boa noite, bênçãos para todos nós.